We Podcast. Porque a vida é um work in progress. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do We Podcast. Olá, muito boa tarde a todos. O nosso convidado de hoje é o Alfredo Nunes. O Alfredo é terapeuta há mais de 20 anos, mas na verdade desde pequeno que ele sente o chamamento de estar ao serviço dos outros. Aliás, ele até confessava em off há uns dias atrás, contava-nos histórias em como a sua mãe diz imensas vezes que ele desde pequeno, de uma forma bastante entusiasta, diz que um dia eu vou curar o mundo, um dia eu vou curar as pessoas. E talvez por isso ele tenha ingressado no seminário, fez de facto esse caminho, mas foi numa fase um pouco mais confusa e até se calhar mais conturbada da sua vida que ele decidiu fazer uma consulta com um terapeuta, e foi aí que realmente foi uma viragem de chave na vida do Alfredo. Tudo mudou e ele percebeu que provavelmente o seu caminho também seria pelas terapias. Alfredo, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. É um gosto imenso ter-te connosco aqui no nosso podcast. Olá, até um gosto é todo meu. E antes de mais uma palavra de agradecimento pelo convite e uma palavra de encorajamento de continuarem a fazer esse trabalho, de promover e levar as histórias das pessoas e as histórias do caminho das pessoas mais além, porque é também através da dádiva, é também através da opinião, é também através da manifestação das vivências das pessoas que nós podemos tirar conclusões e chegar mais longe. Por isso, muito obrigado. Obrigada a nós, obrigada por teres aceito o convite e obrigada pelas palavras tão gentis. Realmente é por isso que nós continuamos e ouvir isso é super importante. Mas vamos começar então a falar sobre o Alfredo. Quem é o Alfredo? É a pergunta que nós gostamos sempre de começar. Eu sei que é um bocadinho uma pergunta grande, mas quem é o Alfredo? Conta-nos. Olha, então, o Alfredo em si eu posso definir numa palavra. Sempre que eu penso em mim, sempre que eu olho para mim, eu sempre tive uma característica desde muito novo e que me acompanha, ainda hoje eu acho que sou assim, que é a bondade. Eu acho que sou uma pessoa bondosa, ok? Então, o Alfredo é realmente uma pessoa bondosa. Eu desde de muito novo, eu tenho 50 anos, nasci numa aldeia, e então, naqueles tempos ainda havia muita gente pobre e os meus pais tinham a chamada mercearia e um café. E então eu tirava a mercearia à minha mãe, tirava a fruta à minha mãe e vinha distribuir pela rua às pessoas que tinham mais necessidade. Então eu defino-me assim um pouco como uma pessoa bondosa. Agora, como ser encarnado aqui nesta terra, eu chamo-me Alfredo, sou terapeuta multidimensional e comecei esta caminhada há algum tempo, já lá vão 20 e poucos anos. Mas tudo isto começou, como a Ana dizia na introdução, eu quando era mais novo, quando era mais pequenino, aí uns 3, 4 anos de idade, a minha mãe tinha depressão e sofria de depressão, e eu olhava para a minha mãe e não gostava de a ver assim. E então eu dizia-lhe muitas vezes: oh mãe, eu quando for grande, eu vou-te curar e vou curar todas as pessoas do mundo. Eu vou curar tudo. Pronto, um sonho de criança, mas que na realidade já trazia algum conteúdo daquilo que eu iria a fazer no futuro. Sim. Desculpa estar a interromper, mas eu lembro-me quando tivemos a nossa primeira conversa e nos contasses um bocadinho dessa história, que nos contaste porque tu eras realmente pequeno e sabias que alguma coisa não estava bem com a tua mãe, mas não sabias na altura que era depressão, não é? Ou seja, também já mostra a tua sensibilidade enquanto já estavas ali bem conectado com as emoções e com as energias. Sim, realmente é verdade. Eu não fazia ideia do que é que ela tinha, mas eu como a via assim triste, e se calhar eu nem sabia que ela estava triste, mas se calhar eu sentia que havia ali alguma coisa que não estaria bem. Exatamente. Eu dizia-lhe muitas vezes isso: eu vou-te curar e vou curar as pessoas do mundo, pronto. Mas é um sonho. Era um sonho que já na altura se começou a manifestar assim. Não sei se era por eu sentir que ela estaria
mais desequilibrada um pouco, ou se porventura seria uma coisa já interna que vinha do coração. A realidade é que a minha mãe sempre pensou que eu ia ser médico, mas em todo o caso eu para a medicina não foi, mas ingressei, como vocês disseram e muito bem, ingressei muitos anos no seminário. E essa educação de seminário também ajudou no despertar, ajudou no conhecimento, e veio trazer também uma necessidade de procurar um pouco mais. Chegou um tempo no seminário em que eu já não me estava a identificar totalmente. Durante muitos anos eu tinha aquela ideia de ser padre, tinha aquela ideia de ajudar, tinha aquela ideia de levar uma mensagem positiva ao mundo, mas esse ideal ficou na mesma, mas na realidade já não estava a chegar. Eu já precisaria de algo mais. Sim. Sim, foi o teu primeiro contacto com temas como a espiritualidade e o autorismo, provavelmente nessa altura. Sim, foi realmente o meu primeiro contacto. Foi a partir daí que depois nasceu também e se concretizou mais essa vontade de poder ajudar, porque eu quando era mais novo, ainda agora, mas quando era mais novito, mais gaiato, eu tinha essa necessidade. Eu tinha necessidade de proteger os desprotegidos. Era assim uma coisa demais. Tanto que eu não podia ver fazer mal a ninguém. Eu se visse fazer mal a alguém, para mim era fosse uma pessoa, fosse um animal, ainda hoje sou assim, mas fosse uma pessoa, fosse um animal, eu ficava assim com um bocadinho com os nervos em franja, é assim que se diz? Os nervos em franja. Então, mas na realidade começou a haver outras vivências, começaram a existir outras experiências, e então eu optei na altura, por deixar o seminário, e foi nessa altura que eu ingressei aqui na Católica em Viseu, vim para a Católica em Viseu, e foi nessa altura que eu também andava assim um pouco desequilibrado, e a minha mãe, nessa altura foi a minha mãe, que me disse assim: Interessante. Vou-te levar a um terapeuta, tu vais lá, porque eu fui lá e senti-me muito bem, então vais lá e vamos ver. Ok, vamos lá. Então eu fui ao terapeuta. Esse terapeuta fez-me terapeuta e amigo, fez-me uma terapia, e eu fiquei assim muito admirado, fiquei assim muito entusiasmado, fiquei assim com: que é isto? E perguntei-lhe: olha lá, então, mas isto é um dom ou isto aprende? Porque, repara, eu cheguei lá, o senhor, o terapeuta, ele sabia, parecia que sabia tudo da minha vida, e ele nunca me tinha visto na vida. Ele disse assim: então, mas este homem, como é que ele sabe estas coisas todas? Eu tenho que saber isto, eu tenho que aprender isto. E durante a terapia nasceu um entusiasmo tão grande, então eu perguntei-lhe: olha, isto aprende-se, ou isto é um dom, ou se para alguns conseguem, outros não conseguem, como é que isto é? E lembro-me que ele olhou para mim assim com um semblante sorridente e disse-me: não, pá, tu podes aprender isto, se quiseres aprender, tu podes aprender, olha, vamos ter até uma formação agora, e tu, se quiseres, podes começar, podes ingressar, olha. E então foi o que eu quis ouvir. Pronto. Mas já era terapia multidimensional, essa terapia? Não era. Nessa altura era kinesiologia. E era kinesiologia. Foi a primeira coisa, o primeiro contacto que eu tive com a terapia foi realmente através da kinesiologia. Depois, então, eu fui fazer... Se calhar explicamos um bocadinho o que é isso para as pessoas também. Eu não sei muito bem. A kinesiologia é o estudo do corpo através do movimento, mas na realidade a kinesiologia aplicada é o quê? É um conjunto de técnicas. Foi um osteopata, foi um senhor que era osteopata que criou a kinesiologia. É um conjunto de técnicas que engloba muitas das melhores técnicas daquilo que nós temos como medicina alternativa. Okay? Integrou tudo e faz um estudo a nível físico, a nível químico, a nível emocional, a nível mental, a nível de corpos subtis. É uma terapia muito completa, porque já na altura esta terapia ela mexia, de certa forma, na multidimensionalidade do ser. Porquê? Porque ela já tratava várias etapas do ser, tratava várias fases do ser, tratava vários seres, se vocês quiserem, tratava várias partes do ser, corpos subtis, eletromagnético, estrutural, químico e emocional. Então, tinha estas 5 vertentes, que abrangia estas 5 vertentes, e já se conseguia, e consegue-se com a kinesiologia, fazer um trabalho
fantástico e maravilhoso. Eu ainda, mesmo fazendo terapia multidimensional hoje, eu ainda faço kinesiologia. Então, se calhar vocês já ouviram falar do teste muscular. O que é o teste muscular da kinesiologia? Sempre que um meridiano está em falta de energia, o braço, por exemplo, se fizermos um teste no braço, o braço perde força. Sempre que o meridiano está equilibrado, o braço ganha força. Então, nós utilizávamos muito este teste muscular e através dos meridianos conseguíamos chegar a muitas vertentes das pessoas. O meridiano, embora seja um canal energético, ele está ligado a uma emoção. A partir do momento que o meridiano desequilibra, nós sabemos qual é a emoção que está a desequilibrar o meridiano. Então nós aí já conseguimos fazer um trabalho fantástico. Mesmo na parte física, nós também fazíamos, porque quando fazíamos testes musculares, muitas vezes em alguns problemas físicos, quando a gente fazia a pergunta ao corpo, o braço ficava sem força. Então é uma técnica que eu ainda hoje uso e ajuda-me imenso e é fantástica, porque para muitas vezes quando eu estou nas terapias eu faço testes musculares e testes de kinesiologia, eu consigo precisamente, como esse terapeuta, consigo precisamente aceder a muito do inconsciente das pessoas. E as pessoas às vezes fazem a mesma pergunta: opa, mas como é que tu sabes isso? Isso não era para saber. Como é que tu chegaste? Okay? Não há segredo. Olha, Será que Alfredo, há situações em que tu também dizes coisas às pessoas que elas sentiam, mas não sabiam descrever? Ou... Sim. Porque nós sabemos que o nosso corpo contém tanta coisa que nós nem sabemos. Eu acredito que o nosso corpo tem mais memória do que a nossa mente. Okay? Nós temos o nosso corpo, a nossa ancestralidade, nós se calhar não nos lembramos, mas se calhar nós temos os olhos do nosso tataravô. Não faço ideia, mas nós temos uma herança genética e uma herança de memória que vem dos nossos ancestrais e quem sabe talvez de vidas passadas ou de outras coisas, mas quem sabe. E então o corpo tem muita inteligência. Então o corpo sabe tudo sobre nós. E depois há outra coisa, o corpo não mente. Ele só sabe dizer a verdade. Então, ou o teste certo, ok, isto vamos imaginar, pode não ser 100%, mas com o teste certo, com a pergunta correta, o corpo vai dizer. E então, se tu fizeres a pergunta correta e o teste certo, o corpo vai falar, ok? E ele vai te dizer: olha, isto está mal. Pronto, aqui o engraçado é, eu em vez de estar a fazer o teste nas pessoas, e isto cria curiosidade às pessoas, eu arranjei uma maneira de fazer o teste sem tocar nas pessoas. Arranjamos uma forma de fazer o teste e não tocamos nas pessoas. Então, muitas vezes, quando as pessoas chegam ao pé de nós já sabemos coisas sobre elas. Já sabemos como estão. Mas nada disto é um poder extraordinário, mas as pessoas ficam admiradas. Isto é só uma técnica, pura e simplesmente uma técnica. Vocês já ouviram falar na radiestesia? Sim, mais ou menos, sim. Nós na kinesiologia podemos usar radiestesia, então o que é que eu faço? Eu faço do meu braço um pêndulo. E vou fazendo perguntas ao meu braço. E o meu braço vai respondendo. O que é certo é que quando as pessoas chegam e tu começas a dizer aquilo que perguntaste, aquilo que sentiste, bate certo. Bate certo. E as pessoas ficam... Olha, mas uma coisa, Alfredo, voltando um bocadinho atrás, porque esta conversa está a ser super rica, porque com imensos conceitos, mas para quem não está muito familiarizado, tu falaste aí num conceito que acho que nós já tínhamos explorado quando estávamos em off, que acho que é importante também para as pessoas conseguirem acompanhar também, os corpos subtis. Tu falaste aí dos corpos subtis. O que é que são os corpos subtis? Os corpos subtis são aquilo que nós chamamos de chakra, são aquilo que nós chamamos de aura. Okay? É tudo que está à nossa volta e que nós não vemos, mas que na realidade eles existem. Na realidade eles são importantíssimos para regular a nossa energia, para regular o nosso físico, as nossas emoções, o nosso campo mental. E nós na kinesiologia já testávamos isso, se me é permitido dizer isto, já testávamos como é que estavam os chakras, se estavam em excesso de energia, se estavam com déficit de energia, já testávamos se havia energias que não fossem da pessoa, energias externas à pessoa a influenciar
a influenciar a pessoa. Nós já fazíamos muitos testes que depois, mais tarde, eu ainda desenvolvi melhor e fui aprender melhor com a terapia multidimensional. E, e mais tarde, quando aprendi algumas coisas com a terapia multidimensional, deu para incluir e fazer ainda mais perguntas a nível de kinesiologia, ir mais além. Okay? Tipo, perguntar, por exemplo, se tinha algum acordo espiritual, se tinha algum obsessor, se tinha alguma magia, se tinha... A gente depois desenvolveu por aí fora. E com a kinesiologia, nós também agora, atualmente, eu consigo chegar mais longe, um pouco mais longe, a fazer testes, consigo chegar um pouco mais longe para perceber e conseguir captar o que é que realmente a pessoa precisa, o que é que a pessoa realmente tem. Porque quanto mais consciência nós tivermos do que a pessoa tem, melhor a cura, melhor o equilíbrio pode acontecer. Porque quanto mais consciência, quanto mais abranger-se o problema, melhor tu o consegues resolver. Então é importante fazermos muitas vezes, mesmo na terapia multidimensional, é importante fazermos a pergunta certa muitas vezes, porque com a pergunta certa é como se tivéssemos uma maior autorização para tratar o problema de uma forma mais profunda. Não sei se me consigo fazer entender. Sim, sim. Mas diga uma coisa, essas perguntas só os terapeutas é que podem fazer ou nós também podemos fazer? Não, todos nós podemos fazer isto. Todos nós. É uma questão. Era o que eu vos dizia. Quando eu fui a essa consulta com esse terapeuta, eu fiquei admirado, mas essencialmente o que ele estava a fazer é o que eu faço hoje. Toda a gente pode aprender. É simples de aprender. Nós na kinesiologia e outros tipos de terapia, eu ensino a usar esse teste. É super fácil de fazer e toda a gente pode aprender. Toda a gente não tem nenhum segredo. O segredo só tem porquê? Porque nós não temos consciência e não temos conhecimento do que é. Quanto mais conhecimento Informação, exatamente. mais E informação usá-la, obter informação e usá-la em nosso proveito. Falaste aí também nos chakras, eu também gostaria de explorar um bocadinho essa parte. Falaste aqui do facto de estarem obstruídos, ou com excesso de energia, ou com pouca energia, ou provavelmente se calhar até desalinhados. Podes-nos explicar melhor o conceito de chakra? Olha, o chakra é um vórtice energético. Ele regula a entrada, e regula a saída da nossa energia. Quando ele está em déficit energético, nós ficamos mais cansados. Não quer dizer que ele esteja bloqueado, não quer dizer que ele esteja fechado, não quer dizer que ele esteja tapado, nada disso. Quer dizer, quando ele está com déficit energético, quando ele não está a trabalhar na sua plenitude e trabalha em déficit, nós temos tendência a ficar mais depressivos, a ficar mais tristes ou a ficar mais irritados. Quando ele trabalha em excesso energético, normalmente leva-nos para o pico, que é o pico da ansiedade, o pico da inquietude, o pico da irritação, ok? Então, o que é que nós procuramos? Eu identifico os chakras como com dois pontos. Ele tem um ponto nas costas, não é? E tem um ponto à frente. E então, quando, de alguma forma, ele não roda numa sintonia, numa vibração adequada de equilíbrio, okay? Ele vai nos desregular. Isto pode acontecer tanto a nível mental, porque temos um problema a nível mental, pode acontecer porque temos um problema a nível emocional, como pode acontecer porque temos um problema a nível espiritual, como pode acontecer também porque temos um problema a nível físico. Então, tudo está ligado, tudo tem uma coerência. A parte mental, a parte emocional, a parte espiritual, a parte mental, a parte emocional e a parte física têm que estar em coerência. Quando não estão em coerência, eles podem realmente ter um déficit energético ou podem ter um excesso energético, mas que também é bom, porque é isso que nos vai permitir saber. É isso que nos vai permitir saber aquilo que nós temos. Sinais, não é? Exato. Calma, está a fazermos as perguntas certas para conseguirmos ir à razão e conseguirmos resolver. Exatamente. Então, se calhar eu tenho uma curiosidade antes de passarmos para depois a tua formação nas terapias multidimensionais, que é em relação
há a espiritualidade da parte religiosa, não é? Em que tu tiveste a formação no seminário e depois te deparaste com esta nova realidade das terapias e começaste a ficar curioso com esta outra parte porque viste se calhar o resultado em ti próprio, não é? Acho que nessa altura e hoje em dia há uma... as pessoas... Há aquela parte da espiritualidade, não é? Mas depois há a parte da religião e como é que nós juntamos as duas coisas, o Deus ou as energias, ou, não é? Que chamamos aquilo que queremos chamar, não é? Mas como é que tu ligas as duas coisas? O que é que as terapias te deram que o seminário não te deu? Olha, eu acho que é um complemento. Na realidade, eu acho que complementa uma coisa à outra. Eu acho que faz parte do caminho. Nós entendemos a nossa realidade por perspectivas, entendemos a nossa realidade por divisões. E às vezes, para nós chegarmos a um entendimento, eu não vou dizer, não é bem a palavra superior, mas um entendimento diferente, ou superior, vamos pôr assim, um conhecimento superior, nós temos que começar por baixo. Isto é quase como a escola primária, a gente começa pela primeira classe, aprende umas coisas, passa para o ciclo, aprende outras, não é? Então, repara, eu entendo a espiritualidade, o meu conceito de espiritualidade é mais ou menos isto. A vida faz parte. Então, a religião também faz parte. E a religião também fez parte do meu caminho durante muito tempo. Tenho esta costela de educação do seminário, que eu acho que foi muito útil. Eu acho que foi muito útil e trouxe muitos valores. Só que depois é a questão do movimento. Repara, a vida é movimento, tu precisas. E muitas vezes, quando tu começas a crescer, quando começamos a ter uma percepção de consciência um bocadinho maior, nós dizemos assim, olha, esta parte eu já conheço, eu já vivi, eu não tenho que ficar apegado a isto toda a vida, então vou evoluir para outro estado. E então, a gente procura, e no meu caso eu procurei terapias, mas no caso de outras pessoas podem procurar outra coisa qualquer. Agora, se tu me perguntares assim, mas como é que tu juntas isto? Não junto, eu considero que nem junto, nem separo. Eu considero isto, foi a totalidade do meu caminho. Foi importante, foi super importante para eu chegar onde eu cheguei e para eu fazer o que eu faço. Se calhar se eu enverdasse por outro caminho que não o seminário, por exemplo, se calhar eu hoje não era terapeuta, seria outra coisa qualquer. Mas então, como é que eu junto isto? Eu junto isto como um complemento. Foi todo um percurso que me levou para aqui. E o seminário e a espiritualidade e a religião também, na minha opinião, foi super bom e foi super importante. Porque, repara, tem coisas boas. A religião tem coisas boas. Não tem coisas... as pessoas podem pegar na religião e nós podemos pegar na religião e dar-lhe várias interpretações e interpretarmos como nós queremos. Mas a realidade é que a base, o conceito, o sumo, okay, ele está lá e ele é bom. Okay? Ele tem muitas qualidades que nós, como seres humanos, se pegássemos naquilo verdadeiramente, era ótimo, não é? Porque tem a bondade. Tem interferências. Eu acho que o problema é as interferências que foram colocadas ao longo dos séculos, não é? Mas eu também concordo contigo. E sem fundamentalismos. Então, como é que eu junto isto e como é que eu separo? Eu não junto nem separo. Eu acho que foi o próprio movimento da vida, ok? Que eu tive que começar por ali para chegar aqui. Então, como conjunto, foi ótimo, foi fantástico. Se me perguntam assim, mas tu ainda continuas, repara, está integrado em mim, foi uma aprendizagem minha, vai estar sempre em mim. Agora, se eu faço muito uso disso, não, mas se eu tenho orgulho nisso, tenho, de certa forma tenho, foi o meu caminho. Se eu gostei. Se eu agora uso, não tanto, agora as minhas teorias são um pouco, se calhar, diferentes, mas na realidade, muitas vezes eu ponho-me a pensar, e olha que são muito idênticas mesmo. A gente consegue ir buscar coisas e perceber coisas que antes me diziam, por exemplo, no tempo de seminário, falavam, ensinavam qualquer coisa, e a minha percepção era curta, era pequena, e eu entendia aquilo de uma forma. Não é? Agora, com este caminhar, eu olho para trás e pego em determinado assunto e digo assim, ok, isto nesta forma que eu via, tudo bem. Mas se calhar isto dá para ampliar, isto se calhar dá para expandir, isto se calhar
tem aqui outra interpretação. Isto se calhar dá para usar de maneira diferente, que não deixa de ser a maneira original. Ok? Sim. Eu vou concordar imenso contigo, porque realmente também me identifico com. Porque eu também tenho também as minhas raízes sempre muito ligada à religião católica, e se calhar agora já há algumas leituras, algumas interpretações que eu faço de uma forma bastante diferente, exatamente por causa desse processo evolutivo, como tu dizias, não é? Não se para nem junto, faz parte do processo da vida, é o processo evolutivo e tudo isso faz parte de mim. Mas se calhar a forma como eu agora já me permito interpretar algumas coisas à minha maneira e não se calhar estar tão focada na forma como se calhar aquele padre ou aquela missionária se calhar tentavam passar. Eu se calhar já consigo, ok, consigo filtrar e consigo perceber, ok, faz sentido por aqui. E não quer dizer que seja contrário, é simplesmente uma interpretação diferente de há uns anos atrás, digamos assim. Sim, sim. É mesmo isso. É isso que eu acho que acontece. Faz parte do processo, mas na altura também, deixem que vos diga, eu para me dedicar às terapias multidimensionais, para me dedicar às terapias alternativas, realmente tinha que deixar o seminário, porque depois há muita coisa que há muita coisa que não é? E então também obrigatoriamente eu tinha que ser. Ok, então tu ainda estavas no seminário quando tiveste esse primeiro contacto? O primeiro contacto, sim, ainda estava no seminário. Quando tive o primeiro contacto com isto, ainda estava no seminário. Eu saio do seminário logo a seguir. Não porque tive o primeiro contacto, porque as coisas já estavam encaminhadas para tal, mas quando eu saio do seminário, eu já saí do seminário com aquela vontade de ir experimentar isto, porque já tinha feito a tal terapia. E estava já com essa vontade de ir experimentar isso, e sabia que não ia ser muito compatível, não é? Então, exato. Então começaste pela kinesiologia, peço desculpa, e depois como é que foi a partir daí? Olha, eu comecei pela kinesiologia, então deixa-me só contar-te isto. O que é que me deu força nisto? O que me deu força nisto foi um dia qualquer, quando foi à primeira formação de kinesiologia, eu tinha uma vizinha minha que era a Dona Glória, nunca mais me vou esquecer disto, e a Dona Glória estava muito doente, ela já não saía da cama para aí há 15 dias. E eu fui fazer a primeira formação, vim, e a minha mãe disse-me assim, filho, já que a minha mãe está sempre nesta história. A tua mãe também foi bastante nesse percurso, foi como um guia para ti também. Sim. Então ela disse assim, olha, já que tu vieste o curso, pá, temos a Dona Glória, está doentinha, porque a minha mãe também é uma pessoa também extremamente bondosa e carinhosa. Pá, a Dona Glória está doente, filho, vai lá e vê se fazes alguma coisa. E eu pus-me a olhar para a minha mãe e disse assim, mas o que é que eu vou lá fazer? O que é que eu vou lá? Então, mas para lá, eu fiquei perdido todo, fiquei barata tonta, tipo, e agora? Fiquei, tipo, isto ficou assim, olha, pum, pum, pum. Depois, agora é que é. Agora é que é. Mas olha, eu ganhei coragem porque eu também gostava de me pôr à prova e gostava de ver o que é que acontecia, o que não acontecia. Eu ganhei coragem sem saber bem o que ia fazer, ou melhor, sem saber nada do que ia fazer, ou quase nada. Eu fui lá à casa da Dona Glória. Olha, quando entrei em casa, a senhora estava realmente acamada, não se levantava, não tinha força. Eu não percebia nada daquilo ainda, pouco percebia. Mas olha, tive uma necessidade enorme de lhe colocar as mãos. Precisamente, eu não percebia nada de Reiki, não sabia o que era Reiki. Tive uma necessidade enorme de lhe colocar as mãos, precisamente no sétimo chakra e no quarto chakra, precisamente no coração e na cabeça. No coração e na cabeça. Okay? E eu deixei-me estar ali. Estar ali. Fiquei. Comecei a ferver, comecei a aquecer, as minhas mãos começaram. Ela chegou a uma altura que ela me disse assim, Alfredo, tens que tirar a mão da minha cabeça que me estás a queimar. E eu fiquei ali um pouco, olha. E então vim para casa, deixei a senhora, vim para casa e eu vinha assim, não sei o que é que eu fiz, eu até vinha meio, tipo, o que é que aconteceu? A realidade é que isto foi num sábado à noite, ao final do dia. No domingo antes que eu andava a sacudir os tapetes. Curaste a Dona Glória.
Olha, ouça, Não, se calhar resulta mesmo. isto eu fiz isto no sábado, no domingo a senhora andava, andava na varanda a sacudir os tapetes. Eu disse assim, e o que é que aconteceu aqui? Isto aconteceu qualquer coisa de extraordinário, que eu não sei o que é. Opa, a realidade é que isso foi um ponto de viragem, um ponto de força, um ponto de entusiasmo. Olha, a partir dali, sabes, fiquei cheio de ar, fiquei cheio de peito, fiquei com uma vontade enorme e sabia, foi aquela coisa, isto funciona. Eu não sei o que é que fiz, Porque mas foi aquela validação que tu precisavas mesmo para dizer, não, é mesmo este o caminho, é por aqui de certeza, e foi, sentiste aquela alegria, não é? Como foi se fosse a cumprir aquele sonho daquele menino pequenino que um dia vou para as pessoas. E estavas a exatamente, ver a realizar-se, a materializar-se. foi essa E foi validação. seguir aquele instinto, porque tu não sabias, não estava, a prova não estava lá, mas seguiste o instinto, puseste as mãos onde achavas que devias pôr e Sim, foi, realmente foi a realização. foi realmente tudo muito intuitivo. Para, naquela altura eu nem sabia bem o que era intuição, mas foi realmente tudo muito intuitivo. Mas foi, como disse a Ana, foi uma validação para mim extraordinária. Foi tipo, isto funciona, isto funciona. Eu achei aquilo máximo e foi aquilo que a partir daí me deu força para eu fazer. E então, para vos dizer que depois da Dona Glória sair de casa, quase tive que consultar a aldeia toda. Porque porque depois as pessoas vinham, o que é que tu fizeste, o que é que tu fazes, como é que tu fazes, ok, já lá vão uns aninhos largos, e então as pessoas vinham, o que é que tu fizeste, como é que tu fizeste, então a partir desse momento tive que consultar, tive que atender quase a aldeia toda, Quase a aldeia toda. e a partir daí nunca mais deixei de fazer terapias. Então, a partir daí, acabei a kinesiologia, da kinesiologia fui fazer o Reiki. Fui fazer em 97, se não estou em erro. Em 97 fui fazer. E isso era uma altura em que ainda era tudo muito novo em Portugal, não é? Porque não se ouvia falar. Eu, pelo menos, não me lembro na altura de. Havia muito pouco ainda. Havia muito pouco e ouvias falar muito pouco. Então, por exemplo, nas zonas mais rurais, Mais claro. não havia conhecimento nenhum disto. Mesmo quando eu cheguei, Realmente era tudo muito mais religioso e muito mais. Menos alternativo, digamos assim, não é? mesmo quando eu chego em 97 a Viseu, Hum, havia pouco, havia muito pouco. ok. Falava-se muito pouco nisto. O grande boom disto começa a surgir a partir de 2002, 2003, 2004. Começa a surgir aqui um boom onde as pessoas realmente se começam a interessar por estas matérias, onde começam a Ok. aparecer vários centros. Porque, por exemplo, aqui em Viseu, para vocês terem ideia, o que é que havia aqui? Havia muitos centros espíritas. Mas pouco mais do que isso, muito pouco. Então, nessa altura, como a Cláudia disse muito bem, também era uma altura em que nós tínhamos mesmo que ir pelo feedback que as pessoas davam, porque não havia conhecimento. Então, como é que nós íamos conseguir trabalhar? Era pelo feedback, era pelas melhoras das pessoas, era pela opinião das pessoas, era pela recomendação das pessoas. Exato. Elas na realidade, Era o aqui boca a boca, até era o boca a boca, não é? completamente. Porque nessa altura realmente vocês têm razão. Falava-se muito pouco ainda. Muito pouco Hum, mesmo. Mas a partir daí foi um entusiasmo. E então a partir daí eu fui fazer o Reiki. Fiz o Reiki em Lisboa, no Montijo. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro nível. Pois, os três Depois, níveis, exato. sim, os três famosos níveis. Depois foi fazer cura prânica. Depois foi fazer a auriculoterapia. Depois comecei por aí afora e fui fazendo algumas pequenas formações. Fui fazendo, até que em 2005 eu também já andava meio um pouco desmotivado. E eu dizia assim, eu preciso de encontrar alguma coisa com a qual eu me identifique um pouco mais. E então, aparece em 2005, 2006, aparece a terapia multidimensional. Ainda muito no início, também aqui. E eu fui fazer a formação de terapia multidimensional. E foi até hoje, pronto, até hoje eu dedico-me a fazer três coisas. Terapia multidimensional, kinesiologia e osteopatia. São as três coisas que eu me dedico a fazer.
Mas quando encontrei a terapia multidimensional, encontrei muitas respostas para aquilo que eu sentia e achava que era válido, mas que ainda não tinha chegado lá. Então a terapia multidimensional abriu aqui um leque de opções e abriu-me aqui, ajudou-me aqui a expandir a consciência para coisas que eu sentia, mas que não percebia, nem tinha justificação para elas. A terapia multidimensional trouxe-me esse maior entendimento e trouxe-me essa maior sabedoria que foi super importante, porque eu sempre acreditei que para além do físico, nós tínhamos. Existiam coisas que tinham que ser energéticas, porque, reparem uma coisa, muitas vezes, eu brincava um pouco nas terapias, sempre fui meio brincalhão. Muitas vezes imaginem uma pessoa deitada com uma dor de cabeça, eu ia com a mão, rodava a minha mão 2 ou 3 vezes, ou para a direita ou para a esquerda, como se fosse um passe eletromagnético. E a dor desaparecia. E eu sabia que eu fazia desaparecer aquela dor, ou que aquela dor ia desaparecer. Mas eu não sabia o porquê, eu não sabia o como, eu não sabia o que estava ali, eu não sabia o que aquilo era. Era tudo muito instinto, era tudo muito intuitivo. E então a terapia multidimensional veio-me trazer essa abertura de percepção para eu conseguir entender que para lá do mundo físico há outros mundos e para lá da parte física, da primeira dimensão do ser humano, que é a parte material, existem outros mundos que influenciam a parte material. A material influenciou a parte espiritual, mas eu precisava de perceber o que é que o espiritual estava a influenciar no material. E a terapia multidimensional foi fantástica para isso. E apareceu numa altura em que eu também já estava a ficar novamente com dúvidas, porque neste caminho a gente vai ganhando dúvidas, está bem? Isto não é tudo maravilhoso. Volta e meia a gente também cai, a gente também tem os nossos desafios, a gente também tropeça, a gente precisa de um pouco de mais, precisa de evoluir um pouco mais. E naquela altura, ali 2005, 2006, que também se refletiu com a morte do meu pai, foi uma altura que eu precisei muito da terapia multidimensional e era uma altura que eu estava a precisar de aprender o que era perdoar e aprender o que era o perdão. E a terapia multidimensional trouxe-me muito isso também. Foi a partir daí que eu comecei com a terapia multidimensional. Até hoje nunca mais parei. Antes de mergulharmos mesmo na parte da terapia multidimensional, para nos explicar realmente o que é, só queria fazer aqui um parênteses, porque eu estava a ouvir-te e estava aqui realmente a fazer aqui um paralelismo muito bonito da tua história, que é o teu intuito sempre foi ajudar as pessoas, mas esse processo de tu quereres ajudar as pessoas também te foi ajudando a ti. Tu sentiste sempre aquela vontade, não, agora preciso expandir mais. Ok, já cheguei aqui, mas agora preciso expandir mais. E é interessante ver esse paralelismo entre tu queres ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo estavas a trabalhar em ti. E parece que as duas coisas têm andado na tua vida sempre de mão dada. Sim, sem dúvida nenhuma, elas estão intimamente ligadas, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que teve algumas dificuldades e que passava por, se vocês quiserem, passava por fases, passava por testes, ainda hoje passo, que eram difíceis para mim. Então, essas fases, esses testes, essas fases mais difíceis um pouco, obrigam-me a mergulhar mais para dentro, obrigam-me a procurar mais dentro, obrigam-me a ir mais fundo. E uma coisa que sempre aconteceu, e que eu digo isto às pessoas, é: eu cada vez que mergulho, eu saio mais forte. Eu cada vez que mergulho, eu digo isto desta forma, mas eu cada vez que mergulho saio mais forte. E isto para vos dizer o quê? Faz parte. Muitas vezes são estas dificuldades que nos empurram e que nos ajudam e que fazem com que, ao ajudarmos a nós, possamos ajudar muita gente que está ligada a nós e que tem uma vibração parecida com a nossa. E muitas vezes, eu resolvendo um problema meu, eu vou ajudar a resolver um problema de imensa gente que está ao meu lado e de imensa gente que está ligada a mim. E depois há uma coisa que eu vos quero dizer. Eu acho que um bom terapeuta é aquele que tem a experiência do que está a dizer.
é aquele que viveu o que está a dizer. Sim. E muito da minha vida, eu digo isso às pessoas, e eu, quando eu falo nas minhas histórias, as pessoas, olha, ontem estávamos a jantar, e estávamos um grupo e uma amiga nossa dizíamos assim, é interessante, a gente vai à tua terapia, tu partilhas muito as tuas histórias, partilhas muito o que passaste, partilhas muito o que viveste. Eu partilho porquê? Que é para as pessoas saberem que nós deste lado, como terapeutas, também temos dificuldades, também temos que passar os nossos desafios, e é para as pessoas perceberem também que não estão sozinhas. Se eu consigo, elas também conseguem. É? E eu costumo muito dar, até pode ser eticamente pode não ser o mais correto, ou moralmente mais correto falarmos na nossa experiência, numa terapia, mas eu falo muito, porquê? Porque eu acho que tenho uma vida rica em experiências. E acho que as minhas experiências conseguem realmente ajudar as pessoas através do exemplo. E agir o que a Ana dizia, porque é mesmo assim. Eu sempre cresci com a pancada que eu levava. Eu, quando levava a pancada, eu procurava saber mais, procurava a resposta de mais, procurava indagar mais, procurava um caminhão de coisas. Eu sempre procurava para vamos embora, vamos sair daqui, vamos conseguir sair daqui. Ou seja, não ias para o papel da vítima, porque porque é que isto não está a acontecer a mim, e diz mais, não, isto está a acontecer por algum motivo. Eu vou perceber qual é o motivo e eu vou sair mais forte desta situação. É a diferença. Sim. E por isso, daí naquela altura, repara, quando o meu pai faleceu, eu ganhei um movimento de revolta dentro de mim. Porquê? Deixa-me partilhar isto convosco. Porque naquela altura, então, o menino que tirou a senhora da cama, o menino que fez mil e uma coisas, deixou o pai falecer. Ok? E então, isto foi uma revolta enorme. Eu disse assim, mas o que é isto? Okay? Então, foi preciso fazer um trabalho de desconstrução do que era aquele menino, do que foi aquele menino, e construir uma identidade mais alinhada com aquilo que eu era hoje, porque aquilo que eu passei atrás, a sabedoria que eu tinha atrás, o conhecimento que eu tinha atrás, não era o que eu tinha hoje. Então, o que eu tenho hoje, não posso analisar as coisas que eu tenho hoje por aquilo que eu fui lá atrás. Então, eu criei aqui uma crise de identidade terrível. Okay? Criei aqui um movimento de revolta e de raiva terrível, e eu tive que sair dele, e não me coloquei em vítima, coloquei-me na disposição de ir procurar, olha, eu assim não quero, eu assim não posso, eu tenho que entender isto, tenho que perceber isto. Então, aí a terapia multidimensional ajudou-me imenso, ajudou-me a perdoar isso, e ajudou-me a perceber isso, e ajudou-me a entender o porquê disso, e foi maravilhoso, e isso eu devo um pouco à terapia multidimensional. Obrigada por teres partilhado essa parte que realmente percebo que não tenha sido nada fácil para ti. Okay. Mas então, entrando agora nas terapias multidimensionais, estamos a falar, não é? Mas nós queremos perceber mesmo o que é que são as terapias multidimensionais. Se é que consegues. Temos tempo, também temos tempo. Temos tempo, sim. Então, a terapia multidimensional é uma técnica como outra técnica qualquer. Só que nós, na terapia multidimensional, nós trabalhamos com duas coisas. Trabalhamos com dimensões, porque temos a percepção de que o ser humano é um ser multidimensional. Temos a percepção que o ser humano não é só um ser físico. E temos a percepção que o ser humano tem outros corpos, tem outras vertentes que precisam também de ser tratadas exatamente como a parte física. Então, a terapia multidimensional em si ela é uma técnica de harmonização. É uma técnica de cura, mas é uma técnica de harmonização. E é uma técnica que nos permite fazer um trabalho de expansão da nossa consciência. E todo este trabalho ele é feito através do nosso coração. Okay? Nós na terapia multidimensional não usamos nada mais a não ser o nosso coração, a vibração do amor do nosso coração. Então, para sermos e fazermos terapia multidimensional, há uma série de iniciações que são feitas para despertar o nosso coração. E este despertar significa o quê? Significa que a energia do nosso coração vai ligar-se às várias dimensões do nosso ser e às várias dimensões que existem.
Então nós chamamos de terapia multidimensional porque na realidade ela vai trabalhar em várias dimensões. Bem, nós temos a primeira dimensão, que é a dimensão dos minerais, não é? Que é a dimensão das pedras, dos cristais. Temos também a segunda dimensão, que é a dimensão dos vegetais, não é? Temos uma terceira dimensão, que é a dimensão da manifestação, ou a manifestação já da consciência. Okay? Depois temos uma quarta dimensão, que é onde acontece a maior parte do trabalho multidimensional. Então, nós, na quarta dimensão, nós temos podemos ter aquilo que muitas vezes as pessoas falam. Nós não falamos muito nisto na terapia multidimensional, mas temos os registros akáshicos, temos muito das memórias daquilo que nós fomos. Não é? E então, os seres de luz, nós a trabalhar na terapia multidimensional, nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos de energias, que nós chamamos de seres de luz, trabalham muito ali na base da quarta dimensão. Porquê? Porque na quarta dimensão nós já há uma expansão maior, já é uma consciência maior de quem nós somos como um todo. Repara, se nós morarmos, assim, a grosso modo, se morarmos no primeiro andar de um prédio, nós temos a visão que o primeiro andar do prédio nos permite ter. Se nós subirmos ao segundo, se calhar a nossa visão vai abranger mais um bocadinho. Se formos ao terceiro, um pouco mais ainda. Não é? No quarto, nós temos, se calhar, uma visão ainda mais ampla. Então, quanto mais nós expandimos a nossa consciência, maior visão nós vamos ter das dimensões, maior visão nós vamos ter daquilo que nós chamamos de realidade. Não é? Então, o trabalho multidimensional, ele é feito, a terapia multidimensional é feita com seres de luz, através do nosso coração, da energia do nosso coração, e com seres que estão em dimensões, eu vou dizer superiores, mas não é superior, é uma dimensão mais alta, que estão em dimensões superiores, que têm uma visão mais ampla de quem nós somos e daquilo que nós andamos aqui a fazer. É grosso modo a dizer, nós moramos no primeiro andar e temos uma visão da nossa realidade. Não é? Eles que moram no quarto andar ou no quinto andar, eles sabem, têm uma visão maior. Então, aquilo que nós não vemos, eles conseguem ver, eles conseguem sentir. Então, na terapia multidimensional, nós não podemos ir à quarta dimensão, nem podemos ir à quinta dimensão fisicamente, senão nós vamos desencarnar, não é? Fisicamente, não vamos lá, podemos lá ir através da expansão de consciência. Então, na terapia multidimensional, nós abrimos o coração, okay? Servimos como um canal, coração aberto, frequência do amor incondicional, frequência do amor neutro, frequência do amor verdadeiro, e abrimos o coração e deixamos que os seres, os mestres ascensos, os guias, seja quem for, okay? Deixamos que eles façam o trabalho energético por nós. Então, na terapia multidimensional, nós não fazemos absolutamente nada a não ser estar centrados na frequência do coração. Aqui entra a dificuldade, porque o ser humano, nós seres humanos, temos muita dificuldade em não fazer nada. Sim. Muito mesmo. Nós sabemos muito bem, não é, Anito? Sentimos culpados, nós não estamos a fazer nada. É importante, mas pronto. Na terapia multidimensional, nós não fazemos absolutamente nada, nós por isso simplesmente ficamos sentados, ficamos com a atenção neste chakra, com a atenção no nosso coração e deixamos pura e simplesmente a energia fluir. Absolutamente mais nada. Todo o trabalho da terapia multidimensional é um trabalho energético, é um trabalho que não vai ser feito por nós. A nossa função, como terapeutas multidimensionais, é pura e simplesmente estar focados no coração e deixar aquela energia passar. Absolutamente mais nada. E muitas vezes as pessoas perguntam-me: "Oh, Alfredo, então, mas estás aí, tu não estás aí a fazer nada, meu. Estás aí sentado." Estás para aí olhar para mim especado, porque Eu tenho tantas perguntas. também não sei como é que é pensar, eu tirei tantas notas que ela... Cláudio, vai tu.
É assim, primeiro, para começar, das dimensões, não é? Quando falas em minerais, vegetal, como é que isso se manifesta no corpo? São dimensões diferentes? Repara uma coisa, Não estou a perceber. nós como seres humanos, nós temos tendência e precisamos de dividir as coisas e de perceber as coisas, precisamos ter perspectivas das coisas, ok? Uma dimensão é aquilo que nos vai permitir manifestar, aquilo que nos vai permitir viver, que são as condições necessárias para que depois a gente possa realmente ter movimento de vida. Quando eu te digo, a primeira dimensão é a dimensão dos minerais, significa na estrutura dimensional, para nós podermos manifestar na terça, nós temos que ter uma base mais densa, que é a primeira dimensão. Temos que ter um chão. Não é? Temos que ter um chão onde a gente possa enraizar, um chão onde a gente possa assentar, um chão onde a gente possa estar. Isto chama-se a primeira dimensão, que é a dimensão dos sais minerais, que é a dimensão mais densa, é a dimensão daquilo que é denso, concreto, terra. Material, exatamente. Numa segunda dimensão, já é uma dimensão mais subtil. Então, a gente inclui na segunda dimensão o mundo vegetal. E eu muitas vezes falo no mundo vegetal e no mundo animal. Okay? E na terceira eu dou-lhe um nome de manifestação. Mas nós também podemos chamar as dimensões, depois nós podemos tratar as dimensões de forma espiritual, podemos tratar as dimensões de forma emocional ou até psicológica, ok? Podemos tratar as dimensões de várias formas. Repara uma coisa, para haver vida aqui também nós podemos chamar a primeira dimensão de tempo, a segunda de espaço e a terceira de manifestação. Não é? Porquê? Porque tu precisas do tempo, não é? Precisas do espaço, não é? E depois precisas da altura, largura e profundidade para poderes manifestar, seja o que for. Podemos chamar também as dimensões de mundo mental, mundo emocional e mundo físico. Okay? Isto é a regra dos três, é a regra da Santíssima Trindade. Isto está tudo ligado em três. Então, o que é isto das dimensões? Na realidade, isto das dimensões são várias vertentes que permitem a existência e o movimento energético para que a gente possa evoluir e manifestar. Não é? A gente sai de uma dimensão zero, que é uma dimensão vazia. Imagina, vamos pôr aqui uma dimensão zero. É o vazio total. Okay? É o que nada, é onde não existe nada e existe tudo. É? Energia pura. Vamos chamar, não sei se é correto chamar-lo assim, mas vamos chamar o átomo. Não é? Agora, nós pegamos e vamos dar movimento ao átomo. Não é? Quando damos movimento ao átomo, nós precisamos de quê? Precisamos do positivo e precisamos do negativo. Porque ele sem positivo e sem negativo, ele não anda, ele não mexe. Ok? Então, quando tu pegas na dimensão zero e o pões a rodar, com uma positiva e uma negativa, ele começa a ordem da manifestação. Então, vai começar, para nós estarmos aqui hoje, quando ele começa a mexer, o que é que ele começou a fazer? O mundo mineral. Não é? Seguidamente, o mundo do vegetal. Depois, mundo vegetal e animal. Depois, terceira dimensão, uma dimensão já de consciência, onde tu já consegues ter percepção de que podes fazer, de que podes ser, de que podes criar, de que podes evoluir. Para uma coisa, eu não estou a dizer que as plantas não têm consciência. O planeta tem consciência, as pedras têm consciência, tudo tem consciência. Mas a nossa consciência já é um bocadinho diferente, um bocadinho mais ela sabe que pode fazer, ela sabe que pode escolher, ela sabe que pode criar, ela sabe que pode andar, ela sabe que pode evoluir. E depois vai por aí acima. Mas as dimensões são só uma forma de a gente conseguir perceber o mecanismo da criação e da manifestação e da aprendizagem que nós fazemos aqui como seres mais densos para seres muito mais subtis. Esses seres mais subtis estão nas dimensões mais elevadas, mais acima, digamos assim, não é? Sim, repara uma coisa, uma dimensão é quase como tu teres um piano e tocares a nota de Dó a Dó. A nota de Dó assim. Repara, nenhuma nota é mais importante que a outra, mas elas emitem sons diferentes, elas emitem vibração diferente, elas emitem uma onda de frequência diferente. Então, na primeira dimensão,
A onda de frequência e a vibração é mais densa do que na quarta. Então, na primeira dimensão, tu não tens tanto conhecimento como tens numa quarta dimensão. Nem tens tanto conhecimento como tens numa terceira dimensão. Okay? Exato. Na realidade, é só uma forma que nós arranjamos de explicar como é que o universo funciona desde o ponto zero da sua criação até à evolução dele por aí acima. Por aí acima, até onde eu não sei, não faço ideia, mas sei que isto sobe muito. Tem muitas notas. Pronto, eu ia perguntar quantas dimensões, Pois. Olha, sabemos quantas dimensões são. eu não sei, mas há imensas. Há imensas, mas nós Está podemos. imensas. Pois nós estamos aqui ainda muito a precisar aqui. Eu não posso Mas dizer diz-me quantas uma coisa, nessas sessões em que tu realmente estás com, não sei como é que é de chamar, com o teu cliente, com o paciente, a cliente. contigo, vocês estão os dois focados então na frequência do coração, ou a pessoa é que está, e tu estás lá só para guiar. A terapia multidimensional é como eu te digo, pode haver. Quando vais fazer uma terapia multidimensional, tu fazes um pequeno, falas um pouco com o cliente, fazes um pequeno Uhum. relatório com o cliente, mas repara, não é muito importante. É importante que o cliente fale um pouco para nós termos a noção do que é que vai ser tratado, e é importante que o cliente fale um pouco para ele próprio se autorizar a ele próprio a tratar aquele assunto. Permitir-se. Ok? Então, ele vai se permitir. Quando ele fala, ele está-se a permitir a tratar determinado assunto. Repara, nós como terapeutas, a nível de terapia multidimensional, a nossa função é essa. É não fazer nada. É estar ali. Repara, a pessoa normalmente fica sentada, com os pezinhos num puff, pezinhos direitinhos, fica confortavelmente sentada, ou se quiser deitada. Nós ficamos sentados, com os pés bem assentos no chão, bem enraizados, ok? E depois só com atenção no coração. Absolutamente mais nada. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Para fazer terapia multidimensional, e aqui é a parte também que pode ser difícil para muita gente, para fazermos terapia multidimensional, nós não temos que ver, não temos que sentir, nem temos que saber. Ok? A única coisa que nós temos é conseguir estar a emitir uma frequência de amor. Deixa-me dar um exemplo. Imaginem um filho que vocês gostam muito. Imaginem que vocês estão a ver o vosso filho a brincar e vocês estão a observá-lo e estão numa energia amorosa a saborear o vosso filho a brincar. Numa energia que vocês sentem que é plena, numa energia que vocês sentem que é de amor, numa energia que vocês sentem que é até de prazer, até de preenchimento. Okay? A terapia Completude, amor incondicional, sim. A terapia multidimensional é um pouco isto. É um pouco, eu costumo dizer isto, não é isto, mas eu costumo dizer isto às pessoas para elas perceberem. É um pouco vocês observarem alguém que vocês gostam, algo que vocês gostam, e vocês estarem completamente cheios com aquela energia Esse sentimento. que vocês estão a viver. Isso é terapia multidimensional, é tu ficares focada no coração e deixares aquela energia atuar. É essa energia que vai atuar. Pura e simplesmente isso atua. E muitas vezes ele dizia-vos há pouco, as pessoas dizem-me assim, mas estás aí, tu não estás a fazer nada, meu. Mas quando elas se levantam da marquesa, normalmente dizem-me assim, impressionante, tu não fizeste nada, mas olha, eu senti toques aqui, eu senti impressões ali, eu estou com uma paz maravilhosa e estou totalmente relaxado. O que é giro é que no final, quando tu acabas a terapia, os movimentos energéticos que se dão à volta da pessoa trazem uma maior compreensão, trazem o corpo relaxa muito mais, trazem uma maior expansão, as pessoas têm um sentimento de amor e de paz muito maior, e é através destes exemplos que nós dizemos assim, isto funciona mesmo, porque o feedback das pessoas é esse. É muito difícil uma pessoa numa terapia multidimensional não te dar um feedback de que pelo menos se sente tranquila e se sente em paz. É muito giro por causa disso. É interessante esse feedback que tu tens dos clientes. A mim faz-me. Leva-me a situações em que eu já experienciei
isso, mas eu fazendo a mim própria, por exemplo, uma meditação longa, numa meditação longa em que eu consigo realmente estar quieta, estou quieta, completamente quieta, mas sinto o meu corpo e sinto coisas, nós a desmanchar nos meus músculos ou coisas a acontecerem que eu não estou... Pronto, é tudo consciente, não é? Mas tu consegues fazer isso aos outros, que é o que é interessante, é isso. Basta tu te concentrares nessa energia, nesse amor incondicional e consegues. O problema não sou eu, somos todos. Pois, é a energia que tu vais captando à volta. É precisamente a frequência energética onde tu vais vibrar. Porque é que nós, na terapia multidimensional, falamos muito no coração? Porque é o órgão do amor, não é? Aqui, não é? Isto está a dividir, não. Ele é o meio, é o que está entre o céu e a terra. Ele é o órgão de comunicação entre o céu e a terra. Então, ele é o órgão do amor e ele tem uma frequência energética. Para, se tu fores ler um bocadinho, eu não sei muito disto, mas se tu fores ler um pouco, já há muita literatura a dizer que o coração tem muito mais magnetismo do que o que tem, por exemplo, o cérebro. É um órgão, ele é eletromagnético, ok? Ele emite e recebe. Ele tem uma capacidade extraordinária de emitir energia. Repara, nós somos seres compostos por água, muita água, e funcionamos um pouco como antenas. Nós emitimos e recebemos energia. Então, numa terapia multidimensional, quando a Cláudia, quando a Ana, quando o Alfredo entram naquela frequência de amor, a frequência desce e ela vem. E quando ela vem, acontecem sintomas parecidos com o que tu relatavas. Tipo, olha, sinto mais paz, olha, eu parece que desdobrei, eu parece que expandi, eu parece que cresci, olha, eu tive uma intuição, olha, veio-me isto à cabeça, olha, surgiu-me isto. Ok, tudo acontece. A questão é, nós podemos fazê-lo sozinho, podemos fazer uma terapia multidimensional também para nós. Ou então podemos entrar num estado de meditação, e no estado de meditação tu vais ter sensações parecidas com a terapia multidimensional. A terapia multidimensional é tu teres a capacidade de conseguires passar essa energia a uma pessoa que está à tua frente. É só essa a diferença. É uma grande diferença, eu acho. Sim. E outra curiosidade que eu tenho é, por exemplo, o Reiki, para mim é fácil. Agora é fácil que eu já estou habituada. Eu às vezes sinto-me completamente desfocada, desalinhada e eu já sei, não, eu preciso do Reiki. Como é que eu teria... Quais são as queixas que os teus clientes vão para fazer uma sessão de terapia multidimensional? Quais são as queixas mais frequentes que tu ouves? Olha, tens de tudo. Tens desde as dores físicas às dores emocionais, aos desequilíbrios mentais. Nós temos todas as queixas e mais algumas. Ok? Todas. Tipo, se tu quiseres, podemos funcionar um bocadinho como médicos, não somos médicos, está bem? Mas podemos funcionar um bocadinho como médicos, porque as pessoas fazem-nos muitas vezes questões de problemas físicos que a gente... Não, eu nem falo, mas eu ouço. Não, mas a verdade é que a medicina tradicional está tão fechada naquelas regras e naquelas, não é, nos livros e em tudo o que se aprende na escola de medicina, mas não se vê para além de mais do que isso, e lá está, é tudo muito material, muito o corpo, sem pensar o que é que impacta o corpo. Então, mas porquê? Não se olha ao que está à volta, né? E por isso é que as pessoas depois vão à procura de respostas noutros sítios. Uma coisa, a medicina convencional é um bocadinho primeira e segunda dimensão. Okay? Primeira, segunda e terceira dimensão. Algumas práticas, atenção, com isto eu não quero dizer que somos melhores ou piores, não é nada disso. É para onde estamos mais focados. E tudo importante. Nas terapias energéticas, tu abres mais o leque, nós abrimos mais o leque. Não é? Repara, tudo é importante. Não é? Nós temos, vamos lá, nós para viver e para este corpo estar vivo, nós temos de ter sais minerais, temos de ter a primeira dimensão, temos de ter vitaminas, temos de ter a segunda dimensão. Não é? Nós precisamos disto, precisamos de tudo. E a medicina convencional, a chamada medicina convencional, ela vai dar o pulo, ela vai dar o salto.
mais tarde ou mais cedo ela dá. Ou melhor, ela já está a dar. Eu acho que já está a dar, sim, acho. Ela já está a dar. Agora, claro que sim, nós olhamos mais, repara, se calhar sei lá, há 300, 400 anos, não sei, mas se calhar nós olhávamos mais para o corpo como um todo do que se olha agora, principalmente no mundo ocidental. Okay? A nível da medicina. Se calhar, nós antigamente, nós principalmente os orientais, não é? Nós, desde a famosa acupuntura já existe 5.000 anos. Não é? 5.000 anos. Fitoterapia, não é? Fitoterapia já existe há não sei quantos anos também, eu não sei precisar os anos, mas já são tudo coisas que têm alguma idade, mas que já eram todas vocacionadas para tratar o corpo como um todo. Para uma acupuntura, ela trata os meridianos, mas os meridianos, eles são energéticos. Os meridianos, eles acarretam emoções. É? Os meridianos influenciam o funcionamento dos órgãos físicos. Então, há 5.000 anos atrás, o mundo oriental já tratava o corpo mais como um todo até do que depois os ocidentais agora. Mas repara, isto está eu acho que está numa velocidade tão grande, está num salto tão grande que vai ter que abrir e cada vez mais as medicinas e a medicina convencional vai tratar o corpo como um todo, quase de certeza absoluta. Neste momento é o princípio da terapia multidimensional. O princípio da terapia multidimensional é precisamente isso, é reconhecer o ser, ou reconhecer as várias camadas do ser. E reconhecer que um ser pode não ter só um bloqueio físico, pode ter também um bloqueio emocional, pode ter também um bloqueio mental e pode ter também um bloqueio espiritual. É? Porque, para nós na terapia multidimensional trata-se muita coisa e desde promessas, contratos, obsessores, auto-obsessores, emoções mais densas, magias, invejas, essas coisas todas, alguns bloqueios que nós acreditamos em energias passadas, vidas passadas, algum bloqueio de energias passadas, nós acreditamos nisso tudo, e na terapia multidimensional trata-se um pouco isto tudo. E é uma terapia que é feita numa dimensão superior, entre aspas, é feita numa dimensão onde há uma consciência maior do que o corpo tem e do que é preciso ser feito, energeticamente falando, para que o corpo realmente equilibre, para que o corpo realmente melhore e para que a gente possa ter uma vida mais leve e mais feliz. Eu tenho tantas questões ainda, porque também falaste aí na parte da vibração e também queria explorar um pouco essa parte, mas antes de ir aí, falaste aí das dimensões e acredito que também a terapia multidimensional também abriu o leque, que se calhar estejamos mais predispostos a estar mais próximos das outras dimensões, que não são mais elevadas, mas diferentes, digamos assim. Tu achas que ou seja, é possível nós escolhermos ou pelo menos tentarmos evoluir para também conseguirmos chegar a essas outras dimensões? Ou estamos aqui na terceira dimensão e a praticar na terceira dimensão? Agora também há muito o tema da quinta dimensão, temos ouvido falar muito da quinta dimensão, é um movimento. Consegues-nos explicar melhor? Porque também se fala muito na parte da divisão de águas, que acho que isso é não sei, se calhar é um bocadinho extremo. As dimensões são um sítio, são uma escolha que nós fazemos? Como é que... As dimensões, nós temos que compreender as dimensões como uma frequência. As dimensões não são um sítio, ok? Elas são uma frequência, ok? Então, e dentro de cada frequência há uma determinada vibração que vai fazer com que certa e determinada coisa seja assim. A frequência, a vibração de uma pedra é aquela, tem uma maior densidade, tem uma frequência se calhar diferente, tem uma frequência diferente do que tem uma flor. Uma flor já vai ter uma frequência um pouco mais sutil, não é? Vai ter uma diferença, por exemplo, nós vamos explicar aqui um pouco o que é ser mais sutil e não se ver. Repara, o vento toda a gente sabe que existe, mas na realidade vê-se que ele às vezes faz asneiras, mas temos dificuldade em vê-lo.
Para o pensamento, toda a gente sabe que existe. Mas nós sabemos que existe, sabemos que ele interfere connosco, nós interferimos com ele, mas na realidade nós não o vemos. Tudo tem a ver com o sentir. Então, tu até a terceira dimensão, nós primeira, segunda e terceira dimensão, nós conseguimos abraçar com os nossos 5 sentidos. Nós conseguimos tocar, nós conseguimos ver, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos cheirar, conseguimos saborear. Okay? Isto são os nossos 5 sentidos físicos que estão muito vocacionados para as três primeiras dimensões. Não é? Mas depois nós temos uma vertente, por exemplo, de pensamento, não é? Que nós pensamos, nós não sabemos de onde veio o pensamento, mas na realidade ele existe. Então, a dimensão do pensamento é mais subtil. Não é que ela seja melhor, mas é uma dimensão mais subtil. Porquê? Porque o corpo físico do pensamento nós não o conseguimos tocar, não o conseguimos cheirar, não o conseguimos saborear. Saborear até conseguimos quando eles são bons, os pensamentos são bons. Mas eu acho que vocês estão a perceber. Quanto mais subtil, não é? Mais nós temos dificuldade um pouco em sentir com os 5 sentidos. E daí também controlar, não é? E daí também controlar. Então, o que é que nós precisamos fazer? Respondendo à tua pergunta, nós temos a primeira, a segunda e a terceira dimensão, que são dimensões palpáveis. Nós conseguimos tocar, conseguimos palpar. Temos uma quarta e uma quinta que nós não conseguimos palpar. Qual é a forma que nós temos de fazer isso? Nós temos uma frequência de terceira dimensão. Então, o que é que nós temos? Temos que arranjar maneira de conseguir aceder a uma frequência de quinta dimensão. Okay? Então, temos que aumentar a nossa frequência vibracional. Temos que aumentar a nossa vibração para conseguir chegar a uma quinta. Porque é que nós na terapia multidimensional trabalhamos muito com o coração? Porque é mais fácil chegar à quinta com o coração, se calhar com o pensamento, com a cabeça. Porque o pensamento precisa de entendimento para lá chegar. E o coração tem aceitação por natureza. O coração tem amor por natureza. O coração tem perdão por natureza. Então, o coração tem compaixão por natureza. Ele é muito mais fácil ir daqui e sentir do que estás a pensar no que é uma quinta dimensão. Então, sendo uma frequência, não sendo um lugar, nós não vamos para a quinta dimensão. Para irmos para a quinta dimensão temos que sair da terceira, temos que desencarnar. Okay? Mas eu acho que ainda ninguém quer isso. Ainda não. Então, qual é a nossa forma? Repara uma coisa, então, como é que eu entendo isto? Esta coisa do divisor de águas, que muito se fala na internet, eu não sei, não percebo muito disso, mas o que é que eu entendo de estarmos na quinta dimensão? Para estar na terceira dimensão é estar aqui. É conseguir ver, conseguir estruturar, conseguir pensar, conseguir orientar, conseguir fazer, conseguir criar. Isto é a terceira dimensão. Okay? O teu pensamento é feito para isso. Okay? O pensamento ele é feito para criar, estruturar, andar, observar. Ele é feito para isso. Para chegarmos à quinta dimensão, então nós temos que ir para a dimensão do coração. Então, para mim, o que é a quinta dimensão? É sair um pouco daqui para vir um pouco para aqui. Então, é ter uma maior... Sabes, em vez de observar a coisa muito terra a terra, é ter uma maior visão do que pode estar a acontecer. É a mesma coisa que dizer assim: ei, porque esta pessoa é uma pessoa má. E eu dizer assim: olha, mas se calhar por trás dessa maldade está isto, isto, isto e isto, que se calhar se ela corrigir isto, essa maldade sai. Ok? É um exemplo só. É teres uma percepção maior. Maior percepção, mais abrangente. Mais abrangente. Até amorosa para com o próximo, não é? E não está só naquela atitude de estar a julgar, mas se calhar tentar ver as coisas de uma forma diferente e não tão de terra a terra e em tudo é preto e branco, não é? Também há as zonas cinzentas. Exatamente. Então, quinta dimensão é precisamente isso. É precisamente tu conseguires projetar, ampliar, conseguires expandir a tua consciência para uma zona onde consegues ter uma perspectiva e uma percepção maior do que a que tens na terceira dimensão. Quando a gente fala nos divisores de águas, nestas coisas que uns vão, outros ficam, outros não sei o quê, repara uma coisa. A vida, eu entendo assim, a vida é um processo de movimento, ela nunca vai parar, ninguém vai ficar para trás. Posso chegar lá hoje, mas eu chego amanhã. Se não chegar amanhã, eu vou chegar depois. Ninguém fica para trás. Para o universo não há certo, não há errado. Para o universo há movimento.
ok? Então, eu costumo dizer isto às pessoas, que é, às vezes porcarias na vida acontecem, a gente não controla, porque a vida é uma sequência, a vida vai. A vida não se importa se nasce uma árvore em cima em cima de uma pedra. Onde houver condições para a vida acontecer, ela vai acontecer. Acontece. E então, é tudo um movimento, repara, mesmo coisas más, coisas boas, seja o que for, é movimento da vida. A interpretação é a perspectiva que nós estamos a dar à coisa. Porque às vezes aquilo que Exato. parece muito mau acaba por ser extraordinariamente bom. E às vezes aquilo que nós pensamos que vai ser extraordinariamente bom acaba por ser extraordinariamente mau. Então repara uma coisa, a vida é movimento constante, nós só temos que a acompanhar. Agora, muitas vezes, este acompanhar também vem por tudo que se passa na natureza. Repara uma coisa, muitas vezes o Sol agora, a ressonância está diferente. O Sol está com mais explosões. Repara, isto são tudo também sinais da natureza de que pode haver aqui, sabes, um upgrade, pode haver aqui algo que nos traga mais para cima, pode haver algo que nos dê uma consciência maior daquilo que nós somos. Pode haver algo que, num sentido físico, fisicamente falando, que nos tire mais do julgamento, que nos tire mais da raiva, sabes, que nos tire mais da impaciência, que nos tire mais da intolerância e nos leve mais para o perdão, nos leve mais para a aceitação, nos leve mais para o respeito, nos leve mais para o amor. Repara uma coisa, um movimento de ascensão, eu vou tirar aqui a parte espiritual, o movimento de ascensão planetária, para mim, é só isso, é deixar de estar nas vibrações emocionais baixas e passar para emoções emocionais mais coerentes e podemos lhe chamar mais divinas, podemos lhe chamar, se quiser, mais humanas, o que nós quisermos, mas emoções onde haja um maior equilíbrio, porque nós, nesta terceira dimensão, nós ainda vibramos muito cá abaixo, ainda temos muita raiva, ainda temos muito ódio, ok? Ainda temos muito. Para, nós temos um processo energético de memórias energéticas, de guerras, de reis, de conquistas, de uns serem melhores que os outros. Isto tudo está cá energeticamente. Como é que nós limpamos isto? Ok? Limpamos isto percebendo as coisas, começando a perceber as coisas de outra maneira, de forma mais amorosa. Já percebemos que mentalmente, só no mental, nós vamos criar guerra, vamos criar julgamento, vamos criar estas coisas todas. Há muito ego, não é? Há Exatamente. muito ego nesta parte. A terceira dimensão é a dimensão do ego. A terceira dimensão é precisamente isso, é a dimensão da manifestação versus ego. Okay? Então o que é que nós precisamos? Nós nem precisamos de sair do ego, nós precisamos de entender o ego. Repara, o ego, que o ego é o movimento do eu. O que é o ego? O ego é eu saio, vou aprender e venho. A questão é o que é que eu faço com este ego? Aquilo que eu aprendi, eu vou aprender para ser mais amoroso ou vou aprender para eu ser mais egoico no sentido do egoísmo ou vou aprender para ter poder sobre os outros? Ok? Então, o que é a ascensão? A ascensão, essencialmente, representa uma maior liberdade, ela representa um maior conceito amoroso em relação a mim, em relação aos outros e em relação às coisas. Ela não representa que vamos sair daqui e vamos agora para outro, penso eu que não, e vamos agora para outro mundo, para provas de expiação. Eu não percebo assim, não compreendo assim. Eu compreendo que é sairmos um pouco da mente e virmos um pouco para o coração. E é por isso que nós chamamos a terapia multidimensional a terapia da expansão, porque ela foca precisamente no coração. Mas achas que desculpa, Cláudia, interromper-te. Não, vai. Achas que esse movimento de ascensão é uma escolha que cada um de nós vai fazer? Será que toda a gente está preparada para isso? Será que toda a gente tem consciência disso? Eu ia perguntar, antes de responderes, Alfredo, a minha pergunta era exatamente essa. Nós estamos na mesma frequência. Porque a minha pergunta era, o que é que... Eu acho que muitas pessoas ainda não estão despertas para este tipo de informação, não é? Vivem muito na terceira dimensão sem sequer ter noção de que existem dimensões ou nada, não é? Nem sequer pensam nisso. O pensamento... esta parte controla completamente a vida delas, não é? E a outra coisa é, como é que tu achas que pessoas como nós, que eu e a Anitta, acho que também este podcast veio um bocadinho nisso, para tentar
partilhar as histórias das pessoas e também pessoas como tu que estão neste caminho. O que é que tu achas que cada um de nós que já tem um bocadinho este conhecimento pode fazer para ajudar este mundo a ser um mundo melhor, basicamente, não é? Podem fazer muito e podemos fazer muito. Repare uma coisa. Aquilo que eu vos dizia há pouco de querer salvar o mundo, isso era uma ideia, não é? Mas, repare, nós podemos salvar. Repare, eu acredito numa coisa que é assim. Eu não posso fazer nada por ninguém a não ser por mim. Mas aquilo que eu faço por mim vai influenciar quem me vê e quem me ouve. Ok. Quando vocês pegam no trabalho que vocês estão a fazer, vocês estão a influenciar pessoas que vos veem e que vos ouvem. E não importa quantas influenciam. Se vocês influenciarem uma, vocês já fizeram um trabalho maravilhoso. A questão é essa. Reparem uma coisa. Se tu salvares uma vida, então a tua vinda aqui já foi preciosa. Então, aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que vocês fazem, aquilo que eu tento fazer e aquilo que muitos de nós fazem é incutir alguma semente de mudança, no sentido das pessoas começarem a perceber há mais caminhos, há mais escolhas, não tem que ser mau. Isto é o que vocês estão a fazer. Então, essencialmente, o que é que vocês estão a fazer, o que é que nós estamos a fazer, o que é que muita gente como nós faz? Influenciamos vibrações. Porque colocamos uma vibração diferente naquilo que costumava ser. E a gente tenta mostrar que se calhar as coisas, e tenta com o nosso exemplo, por isso é que eu vos dei os parabéns, o exemplo de vocês poderem ter opiniões de várias pessoas. Porque, vibracionalmente falando, energeticamente falando, o que vocês estão a colocar é pequenas sementes, não importa se é 10, se é 20, se é 50. Importa que, se calhar vocês fizeram 10, das 10 que vocês fizeram, uma ou duas ou três fez mais não sei quantas, e isto espalha-se assim, vibracionalmente, começamos a criar impacto. Então nós temos energia, vibração e onda, não é? O que é que acontece quando nós fazemos este trabalho? Nós mexemos na vibração, é? Nós somos energia, mexemos na vibração e propagamos a onda. E a onda vai chegando cada vez mais longe. E a onda vai levando cada vez mais informação. Reparem uma coisa, nós temos muita informação, é verdade, mas muita gente não tem informação. Muita gente não faz ideia do que é isto da ascensão, muita gente não faz ideia do que é isto. Ou tem má informação, porque também outra coisa que nós falamos muitas vezes é as notícias. As pessoas consomem as notícias de uma forma que consome a vida delas, não é? Em vez de irem à procura de outra informação que vá ascender. Exatamente, mas é sair da frequência do medo, era o que eu estava a dizer, notícia é a frequência do medo. O vosso podcast é uma frequência amorosa. Então, onde é que vocês fazem a diferença? Vamos lá pegar nas notícias. Vocês fazem a diferença na vibração que vocês emitem para o planeta. Onde é que nós fazemos a diferença? Na vibração que nós emitimos para o planeta. Nós não vamos salvar toda a gente. As pessoas têm que despertar e vão despertar gradualmente e vão despertando aos poucos. Não é? Mas ainda tens uma força de controle e pode chamar comunicação social, não é? Que te leva muito para o medo, não é? Pois é. E leva-te muito para aquilo que eles querem controlar e querem, não sei, não faço ideia. Mas o que é que nós podemos fazer? Não temos que lutar contra nada. Nós só temos que aumentar e espalhar a frequência com que nós vibramos. E aos poucos, vamos chegar lá. Há uma palavra, há uma frase bíblica que Jesus dizia: quando 2 ou 3 rezam em meu nome, a energia aumenta exponencialmente. Por isso é que eu vos estou a dizer, não importa as pessoas, importa que vocês façam este trabalho maravilhoso, eu faço o meu trabalho, outras pessoas façam o trabalho delas, e isto aos poucos vai crescendo e vai vindo. Roma não se fez num dia e nós não podemos mudar tudo num dia. É verdade, muito verdade. É mesmo verdade. Agora, pegando também só um bocadinho, tu agora falaste, vocês falaram agora das notícias e depois mesmo do sistema em si, que às vezes, se calhar, dá jeito que as pessoas continuem a viver no medo, a viver na vergonha, a viver na vitimização. Não sabemos por que motivos, mas não serão os melhores, de certeza. Tendo em conta realmente a realidade
estamos a viver nos últimos tempos, com mesmo a questão geopolítica que está neste momento ao rubro, e as guerras e crises e tudo. Eu já comentei isso várias vezes com a Cláudia. O facto de nós não vermos as notícias não quer dizer que não estejamos informados, estamos informados das coisas, temos que estar informados, mas pelo menos tentamos não nos deixar contaminar, entre aspas, por esse medo. Mas a minha questão aqui, esta contextualização, é só para te fazer uma pergunta que falámos em off há uns dias atrás, em que tu dizias que tu escolhes em que realidade tu queres viver. Queres-nos explanar um bocadinho sobre isso? Para uma coisa, eu acho que o universo ele é rico em tudo. E falamos aqui em perspectivas, nós vamos tendo perspectivas e vamos tendo crenças das coisas. E eu acho que nós, e também esta dimensão é mesmo isso. Nós criamos crenças que às vezes nos limitam, nós criamos perspectivas que às vezes não são as melhores. Mas na realidade o universo é rico. Repara, se eu olhar para o universo como Deus, não é? Se eu olhar para o universo como vida, há uma coisa que me vem sempre, que é, ora, se o universo é Deus, então ele é tudo. Então, se o universo é vida, ele é tudo. Então, se ele é tudo, não há nada a não ser ele. Então, se não há nada a não ser ele, tudo o que é já está feito, tudo o que é já está criado. A questão é, então se tudo o que é está criado, o que é que nós temos que fazer? Só temos que escolher. Para uma coisa, nós podemos dizer assim, eu posso dizer assim, eu, Alfredo, a Ana e a Cláudia somos 6 criadores da nossa própria realidade. E podemos criar a nossa realidade. Podemos fazê-lo. Mas a realidade é que, quando eu me ponho a olhar bem para isto, eu acho que nós não criamos nada. Nós já escolhemos o que está criado. Então, há um filme que é, não sei se é o Deus do Egito, sei qualquer coisa, em que havia um Deus, o Deus do conhecimento, que ele criava, por exemplo, ele criou um arado e disse assim, agora este arado, que está aqui, é um trator, olha, já não sei bem o que é, eu vou mandar isto num pacote de informação para os humanos poderem descobrir o que é isto. Isto é um filme, mas na realidade o que é que eu acho? Acho que já está tudo lá. Ok? Nós só temos que estar atentos para ir buscar a informação daquilo que nós vamos precisando. E como nós somos seres que somos fragmentados, nós não temos capacidade de entender o todo. Porque o fragmento não cabe dentro do todo, o todo não cabe dentro do fragmento, mas o fragmento cabe dentro do todo. Então, todas as coisas que nos vêm, elas vêm fragmentadas, porque senão nós não aguentávamos. É a mesma coisa que eu dizer assim, repara uma coisa, eles tiraram um balde, se for com um balde ao mar e tirar um balde de água do mar, eu fico com um balde de água. Mas nunca deixei de ficar com o mar. Basta pegar naquela água e pôr no mar novamente, ela continua a ser água. Então, repara, eu posso tirar 1001 baldes do mar. Ok? Posso tirar a informação toda que eu quiser. Ok? Mas aquela informação vai-me ser útil para algum ponto. Noutro ponto da minha vida eu vou querer outra informação. Depois eu vou querer outra informação. Ok? E quando aquela informação não chega, nós despejamos no mar. Ela vai. Como ela veio, ela vai. Como a energia veio, assim vai. Então, para mim, na minha concepção, nós não criamos nada. Nós aproveitamos. É tudo o que já está criado. Vamos buscar tudo o que já está criado. Repara, e vamos buscar como? Vamos buscar de maneira fragmentada. Hoje vamos buscar uma ideia, amanhã vamos buscar outra, depois vamos buscar outra. E quantas vezes nós ouvimos falar de a mesma ideia, dois inovadores, que um na China e outro aqui em Portugal, os dois apanharam a mesma ideia. Okay? Então, significa o quê? Significa que há uma ligação energética entre aquilo que nós recebemos e aquilo que já existe na realidade. Porque senão, se eu tive a criação sozinho, então era só minha. Mas não. Quando a informação vem, ela vem para muita gente. Só que, normalmente, há sempre um que se destaca, um ou dois ou três, que se destacam em pôr em prática a ideia que receberam. Então, por isso é que eu digo, na minha concepção, já tudo existe. Nós só temos que saber escolher.
E nós não escolhemos bem porquê. Muitas vezes não escolhemos bem. Falamos há pouco do medo. Falamos há pouco das notícias do medo. Não escolhemos bem porque nós estamos muito influenciados pelo medo. Então, mentalmente, em vez de estarmos abertos à criatividade, à energia da criatividade, nós estamos fechados à criatividade e agarramos àquilo que nós achamos que é segurança. E por isso é que muitas vezes nós não mudamos. Nós sabemos o que temos que fazer. Às vezes não temos a coragem de o fazer, é só isso. E por isso é que eu te digo, eu acho que já tudo existe. Eu acho que já tudo está criado, nós não temos que criar nada. Eu acho que Deus fez esta... Repara uma coisa. Se olhares para a criação, se nós olharmos, vamos lá, se nós olharmos para a criação, é quando olho para a criação eu digo assim, então, mas que é isto? Não há máquina mais perfeita que isto. Não há. Tu tens um planeta Terra, não é? Com milhares de corpos à volta dele, e ninguém nos vem, não vem nenhum meteorito, não vem nenhum planeta contra. Não. Tu dizes, mas isto funciona melhor com o relógio suíço. Não é? Nós temos um corpo humano, temos um corpo físico. Repara, como é que isto funciona? Mas temos árvores, temos vegetais que se conseguem sozinhos, eles conseguem sobreviver, conseguem se espalhar, conseguem se reproduzir. Repara uma coisa, nós temos uma máquina no universo que eu acho que está tudo criado. Eu acho que nós não temos que criar nada. E até te vou dizer mais, até vos vou dizer mais um pouco, que isto até me custa dizer, mas eu acho que quando nós achamos que criamos alguma coisa, normalmente fazemos asneiras. Sério, não? O ser humano, quando acha que cria alguma coisa, normalmente faz asneiras. Percebes? Porque depois, quando acha que criou alguma coisa, acha que é o dono, acha que tem direitos, acha que é o maior, sabes? E eu já vi muita gente, já vi muita história de pessoas que acham que criaram algo e depois só fizeram as neiras a seguir. Então, porque é que eu te dizia que o universo nós só temos que escolher? Porque o universo tem tudo, e repara, se o universo tem tudo, se ele é energia, se ele é frequência, então nós só temos que saltar da frequência para frequência, porque nós somos energia. Não é? Então, o que é que nós temos? Temos que saltar de frequência em frequência. Então, nós saltamos de frequência a frequência todos os momentos da nossa vida. Nós estamos a morrer e a renascer todos os momentos da nossa vida. Repara uma coisa, eu nunca participei em nenhum podcast até hoje. Hoje estou a participar. Isto é mais um passo, é mais uma escolha. Ok? Então, isto é mais uma morte de alguma coisa e um renascimento de outra. Sim, eu estou a perceber, e Cláudia também, que a gente fala imenso sobre isso, mas esses saltos que tu falas, esses saltos vibracionais, será também não implica que tu tenhas que deixar coisas para trás e algumas pessoas para trás, ou que não é? Porque às vezes também esse sentimento de safety que tu falavas, que é seguro, isto aqui, pá, não é muito, é mais ou menos isto eu conheço, mas isto está controlado. Se calhar esses saltos vibracionais, se calhar vão levar a que alguma coisa morra, não é? Como tu dizias. Quando nós fazemos saltos vibracionais, automaticamente há coisas que elas não deixam de fazer parte do nosso caminho, nem deixam de fazer parte de nós, mas automaticamente elas deixam de fazer tanto sentido a cada momento. Às vezes nós deixarmos pessoas para trás, nós não deixamos pessoas para trás. Nós saltamos para outra dimensão. E quando nós saltamos para um mundo dimensional ou para uma linha paralela diferente, o que é que acontece? Automaticamente aqui a pessoa está lá tudo, mas já não consegue haver cumplicidade, já não consegue haver encaixe. Porquê? Porque tu saltaste de uma linha para outra. Então, tu não precisas de deixar, quando tu saltas verdadeiramente de linha, aquilo sai sozinho. Não precisas deixar nada. Não precisas fazer. O universo criou-nos de maneira a que a gente nem faça esse esforço. Porque assim, quando nós passamos verdadeiramente de uma linha de potencialidade para outra linha de potencialidade, automaticamente, repara, tu estás lá, eu estou lá, estamos lá todos, mas aquilo de alguma forma te ligou, deixou de fazer sentido, foi como desvinculou. E está lá tudo, mas já não é a mesma coisa. Por exemplo, temos um amigo que durante 10 anos aquela pessoa foi nossa amiga, foi fantástica connosco, foi a melhor coisa que nos aconteceu, e de um momento para o outro tu saltas para uma realidade diferente, ou ele saltou para uma realidade diferente, e diz assim, agora já não bate a bota com a perdigota. Não dá. E não dá porquê? Porque nós saltamos para um mundo diferente. E às vezes nós falta-nos entender isso. E muitas vezes nós julgamos e muitas vezes nós reprimimos-nos porque nós pensamos assim, mas foi tão bonzinho para mim, agora não sinto, E às vezes nós não damos conta que nós ou a pessoa em questão,
mudou de linha. E quando ela muda de linha, então as escolhas são diferentes. Então, para tu estares próximo, já tens que fazer esforço. O universo nem isso quer de nós, ele não quer que a gente faça esforço. Porque quando nós começamos a olhar para as situações da vida, quando há realmente uma passagem para uma linha de potencialidade diferente, chama-se, se quiseres, podemos chamar um mundo paralelo, não é? Acabou, eu entrei neste, este deixou de fazer sentido. O que pode ficar lá é aqui, mas a nível de sentimento, sabes, a nível de sensação, já não faz mais sentido. Por exemplo, quando eu ou a Ana ou a Cláudia ou outra pessoa qualquer dizemos assim: oh, então, mas eu antigamente sentia aqui tanta leveza nesta situação e agora sinto aqui um peso que eu não consigo estar nisto. E o que é que se passou? Então, mas isto ainda agora era ótimo e agora já não é ótimo. O que se passou é só uma coisa. Nós mudamos de vibração. E como mudamos de vibração, aquilo já deixou de fazer sentido. Por isso é que nós dizemos muitas vezes, não são as pessoas que se dão mal. São as pessoas que têm ideais diferentes e querem que as outras tenham ideais como elas. Esse é o mal. Sabes, porque Não estão na mesma frequência, não é? nós saltamos e saímos de frequências. Depois um quer obrigar o outro a estar na frequência, o outro a estar naquela frequência. Vamos falar, por exemplo, em casais. Casais que às vezes estão, não sei quantos anos, dão-se super bem e de repente, por nada, começam a entrar em choque e em conflito. Nós dizemos assim, as pessoas dizem assim: então, porque ela fez-me isto, ele fez-me aquilo, ele fez um caminhão de coisas, um caminhão de justificações. Mas a realidade, muitas vezes, não são estas justificações. A realidade é que muitas vezes eles deram saltos em que, energeticamente, em que vibracionalmente, eles deixaram por simplesmente encaixar. E para continuarem, por isso é que eu te dizia há pouco, Ana, não é preciso deixar, mas para continuar a coabitar, para continuar a conviver, para continuar a poder estar, tem que haver uma ação de perdão, uma ação de respeito, uma ação de amor e uma ação de aceitação. Eu estou diferente agora. Eu acho que nós temos falado muito sobre isso, eu e a Anita, porque gostávamos de trazer um casal também ao podcast, mas ainda não encontramos o casal certo, porque nós achamos que existe hoje em dia realmente essa dificuldade de os casais, como é óbvio, ao longo de muitos anos, não é? Antigamente havia casamentos longos e hoje em dia cada vez é mais e mais difícil, e nós sabemos, estamos nas nossas relações, que difícil é, não é, viver o dia a dia. Qual é o segredo, não é? Porque é óbvio que nós vamos crescendo a ritmos diferentes ao longo dos anos. Como é que se mantém um casamento de 50 anos como os meus pais, por exemplo, ou os pais da Anita, não é? Hoje em dia já é raro. Cláudia, os teus pais com certeza tiveram os momentos onde aquilo também não correu bem. Eles tiveram. Repara uma coisa, o que há ali é mesmo isso que eu te estou a dizer, são expansões de consciência onde eles conseguem converter, conseguem transformar, conseguem transmutar energias mais densas de desacato, de raiva, de razão, de julgamento, conseguem transformar em energias de amizade, de carinho, de partilha, de confiança. Okay? Eles conseguem transmutar isso. E o tempo ajudou-os a transmutar isso. Repara uma coisa, os relacionamentos são uma boa base para nós vermos até onde nós estamos a expandir ou a não expandir. Repara uma coisa, eu não estou a dizer que a gente deve manter um relacionamento quando estamos a pisar o pé 500 vezes. Não é isso. É a gente olhar para o relacionamento e perceber. A primeira coisa que temos que perceber, na minha opinião, é: eu não tenho que me afastar de nada. Eu tenho que ser eu. Repara, eu há pouco disse, eu sou eu e, sendo eu posso ajudar o outro. Eu não posso ser o outro. É impossível. Reparem uma coisa. A vida está aí. Ela está aí para toda a gente. Mas a vida deste corpo, a que move este corpo, só está aqui para mim. E eu não posso tirar a minha vida para dar nem à Cláudia nem à Ana. Senão o que é que acontece? Eu morro. Exato. A Cláudia não pode e a Ana não podem dar a vossa vida a ninguém. Então o que é que acontece? Nós temos que trabalhar connosco. Okay? E depois, ao trabalhar connosco, logo se vê a ação que os outros vão ter. Mas aquilo que nós não podemos, aquilo que eu vos quero dizer é: não nos vamos preocupar em
temos que afastar isto da nossa vida. Nós só temos que nos preocupar em eu vou fazer o melhor para eu estar bem comigo. O resto ou fica ou sai. É Porque simples assim. É isso mesmo. a energia é ressonância. Ou ressoa ou não ressoa. Como é que nós vemos quando estamos a desequilibrar? Quando nós insistimos em ressoar numa coisa que nós já não somos. Exatamente, já não sou connosco. Exatamente. E às vezes temos que diminuir, que é para caber, se calhar, na caixa do outro, Oh, que Ana, é errado, não é? Ana, mas também não vais diminuir porque tu não consegues. Se tentares diminuir, vais ficar doente. Se tentares diminuir, não consegues. Porquê? Porque não dá. Ficas doente se diminuis. Não é? Quando tu diminuis, o que é que acontece? Deixa de ser a Ana. Porque, pá, Exatamente. se a Ana tem 1,80 m e para caber ali tem que ter 1,55 m, ela pode se encolher, mas vai ficar encolhida. Então, significa o quê? Significa que nós, para nos encaixarmos ou de sermos de frequência para estar seja onde for, significa que nós não somos nós. Nós deixamos de ser nós para ser aquilo. Okay? E é por isso é que eu digo, Ana, quando nós somos nós, eu também tenho essa dificuldade, mas quando nós somos nós, não precisamos nem diminuir nem de aumentar. É uma questão de aceitação. Ou se aceita ou não se aceita. A aceitação é tão importante em todas as etapas. É uma coisa. São as 4 bases da terapia multidimensional. Nós chamamos isto, na terapia multidimensional, chamamos ARPA. 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 Ok. Começa com H ou com A. Aceitação. Agora, primeiro é aceitação. Se for A, é aceitação. Eu amo-me, eu respeito-me, eu perdoo-me e eu aceito-me exatamente como eu sou. Lindo. São pilares da terapia multidimensional. Nós chamamos de ARPA, e eu digo que isto quem pensar nisto diariamente consegue resolver muitas coisas na vida deles, que é o amar, o perdoar, o aceitar e o respeitar. E às vezes logo na primeira falha. Às vezes logo na primeira falha. Muitas, é tão fácil. Sim. Nós resistirmos àquilo que estamos a sentir. Nós Mas eu dizemos- acho interessante como é que realmente o paralelismo da religião católica, não é? Com o que tu acabaste de dizer, lá está. É aquela coisa dos valores e o fundamental é o mesmo, mas depois é a expansão que a Igreja Católica acabou por ficar ali naquela rigidez e depois se calhar não evoluiu mais. Mas os valores são os mesmos. Só Nós não precisamos podemos. É mesmo. exatamente. É verdade. Porque eu também já ouvi muitas versões da Bíblia escrita com traduções mais originais, porque as traduções foram alteradas, não é? Cada pessoa depois tem a sua versão e vai-se mudando. É como ao telefone estragado, não é? O que jogávamos quando éramos pequenos. Acaba por cada versão contar uma história diferente. E as versões mais originais têm muito mais a ver com isto, têm muito mais a ver com a expansão, com as dimensões, com a energia, com o amor. Aceitação, perdão. É, Sim. eu sempre fui muito, eu lembro-me de pequena, e também cresci, claro, com a religião católica. Os meus pais são de Viseu também, a minha mãe é de Castro Daire, portanto, muito, muito perto. Mas eu lembro-me de pequena dizer que, para mim, Deus era amor. Para mim, Deus era amor e a natureza. Não sei de onde é que isto vem, mas eu sempre tive esta apetência de dizer isto. E também me senti realmente muito conectada. E eu acho que, como a Anitta estava a dizer há pouco, nem toda a gente tem esta conexão ainda, não é? Nós, cada um faz um pouco, e lá está, nós com o podcast, tu com as terapias, ajudar pouco a pouco as pessoas a se ligarem mais com esta parte. Olha, é importante. Cláudia, mas deixa-me dizer-te uma coisa. As pessoas já têm, só ainda não escolheram. Pois. Então, a nossa função é qual é? É darmos a informação para, se ela quiser escolher, possa escolher. Por isso é que o nosso trabalho, por isso é que o vosso trabalho também é fantástico, porque vocês estão a dar a oportunidade dela poder escolher diferente. Nós, estamos a dar tanta informação que as pessoas, se quiserem ouvir, elas podem escolher diferente. E essa é a nossa obrigação, nós não podemos fazer mais nada. Não há mais nada a fazer.
Eu acho que a gente podia ficar aqui horas e horas a falar contigo. Vais-me fazer o Alfredo do outro episódio, não sei porquê. Eu acho que sim. Nós já dizemos, tu és o Joe Dispenza português. Para quem não conhece o Joe Dispenza, tem que ir procurar. É E verdade, é verdade. eu acho que Sim, sem super dúvida nenhuma. inspirador o trabalho que estás a fazer. E obrigada por teres explicado tanto sobre as terapias multidimensionais. Mas nós terminamos sempre com uma pergunta, Anita. Queres. Não, por mim, eu acho que a Cláudia já disse tudo, realmente foi um gosto ter estado connosco. De certeza que vamos ter outras oportunidades para falarmos mais, para conversarmos e também para acompanharmos também o teu caminho. Eu também vou querer fazer uma consulta terapia multidimensional contigo, isso é garantido, mas nós, para fecharmos o episódio, como sabes, fazemos sempre uma pergunta no final, que é o que é para ti o work in progress? Olha, eu é que vos agradeço o convite e foi super agradável estar este bocadinho aqui convosco. É sempre bom estar a partilhar, de coração, é sempre bom estar a partilhar, a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai interagindo e realmente a energia vai ficando diferente. Respondendo à tua questão, para mim, work in progress é a vida no seu todo, com os seus desafios, com as suas coisas menos boas e com as suas coisas melhores. No fundo, eu acho que é saber integrar, é saber pegar, perceber que não há mau, que não há bom, que não há melhor, não há pior, que tudo é igual e que tudo necessita de tudo para ser tudo. Então, é o que nós andamos aqui a fazer, é saber ser, saber perceber que tudo contribui para que a gente possa evoluir. Então, para mim, é vida. É só isso. Para mim é vida e é viver. É o que nós andamos aqui a fazer. Vida e viver. E esse trabalho é sempre para a frente. Está bem? É o que eu entendo por work in progress. Obrigada. É mesmo isso. Está bem? Olha, foi muito um gosto. Obrigada mais uma vez. E até um dia. Até um dia, obrigada. Obrigado eu. A quem nos está a ouvir, nós depois vamos deixar os contactos todos do Alfredo para quem quiser contactar ou seguir a página dele também. E entretanto também, se quiserem escrever nos comentários o que é que acharam mais interessante, o que é que foi mais útil também para vocês, nós ficamos sempre muito curiosas para saber qual foi o feedback. Obrigada! We Podcast. Segue-nos no Instagram e no YouTube.